almas queridas que me ouvem e que têm a grande paciência de estar algum tempo conosco. Paz para o seu coração. Quando eu digo paz, é porque eu sinto esta paz e gostaria de dividir com vocês. Para mim, paz é feito de paciência, de amor, de zelo. Paz, paciência, amor, atenção, aceitação, zelo de cuidar. E o coração que nos assiste agora deve estar pensando: como eu poderei ter paz se o meu lar tem o problema doloroso da dependência química? Mais do que nunca, para que a gente possa sentir paz, somente buscando a proteção do nosso Pai Criador, Deus, o incriado, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um Deus justo e bom, que elaborou leis naturais baseadas na ação e reação, dando a cada um de acordo com as suas próprias obras. Ele nos mandou Jesus, o mestre dos mestres, que com tanta boa vontade demonstrou que ele não veio destruir a lei nem os profetas, mas veio para dar cumprimento a esta lei. A lei recebida por Moisés, que foi através da espiritualidade superior, que mandou a mensagem dos 10 mandamentos, mensagem esta fixada numa pedra, ela traria ali um objetivo de paz, se o mundo procurasse vivenciá-la. A lei Moisés, que foi primeiramente baseada na lei divina, enviada pela espiritualidade amiga, e as outras leis civis de acordo com a necessidade da população. Jesus não veio destruir esta lei, mas ele veio dar cumprimento. E ele nos disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe, confie em Deus, confie também em mim. Quando Jesus disse assim, ele sabia a importância que se percebesse a oportunidade de uma reforma interior para entender o porquê da dor. Trouxe Jesus para todos nós um roteiro de sublimação. Para o coração que sofre na família a dificuldade de ter um dependente químico, um irmãozinho enfermo do corpo e da alma, na religião que tenha a importância de buscar Deus através de Jesus,
fará com que o grupo familiar se fortaleça. A espiritualidade amiga que está amparando todas as religiões, porque Jesus, como governador planetário, enviou em cada época um emissário dentro das mais diversas religiões, tinha por proposta a vivência do amor. Para que a gente possa vivenciar o amor e aceitar resignadamente aquilo que não se pode mudar, necessário se torna conhecer os preceitos do Evangelho de Jesus, tirando a letra que muitas vezes no dizer mata, mas procurando o Espírito que vivifica. Da mesma forma que Jesus mandou outros emissários, Sócrates, que foi um precursor do cristianismo e do espiritismo, ele trouxe o caminho para que se conhecesse a espiritualidade. E a necessidade da mudança interior para a conquista da paz, Sócrates colocou como preceito uma frase que ele encontrou no templo de Delfos, em Atena: homem, conhece-te a ti mesmo. Como que nós vamos fazer para nos conhecermos? É difícil, mas a partir do momento que nós podemos perceber que nós somos, além do corpo físico, um espírito eterno, nós vamos perceber que, conhecendo as arestas negativas da nossa personalidade, nós vamos ter condição de pouco a pouco ir burilando cada uma. Esse burilamento se faz procurando fazer aquela autoanálise. O que é que nós somos? Somos um espírito eterno, imortal. Estamos envolvidos momentaneamente num veículo físico, no corpo somático, mas a alma, que é o espírito encarnado, ele veio, este espírito, de um outro lugar, que nós chamamos mundo espiritual, da espiritualidade. E ele voltará a partir do momento que o desgaste acontecer e o nosso projeto de vida encerrar. O nosso pensamento e a nossa vontade, pensamento e vontade, atributos do nosso espírito, entram em ação em cada momento. O dependente do álcool, das drogas, ele está com a vontade enferma. A vontade doente como está, precisa ser tratada. E como pode ser tratada a vontade? Não existe na farmácia da Terra nenhum medicamento especial, porque esse medicamento se chama amor.
O amor é capaz de tratar a vontade enferma. Mas para isso, o grupo familiar precisa descobrir um caminho para que a união possibilite a busca de Deus. Não importa o rótulo religioso. É preciso orar. E a oração estabelece vínculos com a espiritualidade. O termo espiritualidade tem sido muito discutido. Existem mais de 3.300 pesquisas elaboradas no meio acadêmico, procurando definir espiritualidade. E também Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na Uni Espírito, ele tem estudado medicina e espiritualidade, sociedade e espiritualidade, saúde e espiritualidade, tendo ele iniciado na USP uma programação especial sobre medicina e espiritualidade. O avanço das pesquisas caminha de forma extraordinária, haja vista que a Universidade Internacional de Pesquisa da Espiritualidade e Saúde já se encontra em vários países. E, para nossa alegria, é um cientista brasileiro, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que está levando esta mensagem. Outros também têm caminhado neste campo e nós encontramos vários corações que têm se preocupado. Entre eles, Dr. Guido Nunes Lopes, ele é um físico nuclear na agricultura da USP. Ele fez várias pesquisas e existe um vídeo muito interessante onde ele fez um paralelo entre espiritualidade e religião. Religiosidade não é a mesma coisa que espiritualidade. Nesta comparação que ele faz, nos oferece um meio da gente trabalhar em nós a diferença de uma maneira muito simples do que é espiritualidade e o que é religião. Eu escolhi algumas frases desse vídeo onde ele diz assim: a religião não é apenas uma, mas centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião sonha com a glória e o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida.
E ainda ele complementa: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Diante disso, nós vamos ver a necessidade urgente, premente, de se pensar numa espiritualidade ecumênica. O que seria essa espiritualidade ecumênica? A educação precisa se transformar. A família tem responsabilidade de construir o homem de bem, para que a escola possa construir o cidadão. Vocês concordam comigo? O lar é a primeira escola. E no lar, os princípios do amor, do respeito, da fraternidade, precisam ser evidenciados desde que o bebê está no ventre materno. Os pais, os dois, pai e mãe, precisam estar grávidos juntos, a fim de que a criança que está se desenvolvendo no ventre materno possa se beneficiar das vibrações amorosas do grupo familiar, da prece, daquela conversa respeitosa, daquele cantar, onde o bebê possa sentir desde pequenino as vibrações musicais que a voz sonora da mamãe ou do papai pode trazer. A criança, ela recebe não apenas os recursos físicos, orgânicos, como as vibrações que vão fazer com que ela tenha um desenvolvimento sadio e de acordo com as necessidades do Espírito Eterno no corpo que está sendo plasmado. Esta criança sofrerá as injunções também do meio e da carga genética oferecida pelos pais. Se a mamãe ou o papai tem os vícios do tabagismo, do álcool, da droga, esta criança já trará dentro do seu corpo somático as impregnações. Então, todo o efeito tem uma causa. Albert Einstein explicou muito bem a lei da ação e reação, quando ele dá um exemplo muito simples. Se eu jogo uma bolinha verde na parede, a bola volta verde. Se eu jogo uma bola azul, a bola volta azul. Se eu jogo a bola com força, ela volta com força. Se eu jogo devagar, ela volta devagar. E Einstein nos diz uma coisa, que a vida nada nos dá, ela devolve.
Se nós pensarmos no bem, o bem retorna para nós. E o contrário também acontece. Pensar no bem, viver em função do bem, para que o bem esteja em nossa vida, é proposta de felicidade. O casal que compreende a responsabilidade de colocar filhos no mundo, precisa entender a importância de servirem de modelo na educação destes filhos. Sem dizer ainda, ofertando a carga genética que muitas vezes traz dependência, não só angariada dos pais, como também de outras vidas, porque Jesus esclareceu: aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Nicodemos pergunta para ele: mas mestre, como posso eu, sendo já adulto, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala: tu é mestre em Israel e não sabe destas coisas. Se eu falar das coisas da terra, você não entende, que dirá se eu falar das coisas dos céus? É necessário nascer da água e do Espírito. E Allan Kardec tem uma frase que ele colocou no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. E aí a gente faz um paralelo: renascer da água e do Espírito. Da água foi entendido por muitos como se fosse a água do batismo. E Jesus fala: nascer da água e do Espírito, onde o bebê se desenvolve no ventre materno. Não é numa bolsa d'água? Daí fica para a meditação dos corações que tiverem interesse de pesquisar o livro dos Espíritos. Muitas pessoas têm receio, mas o livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas, de uma sabedoria ímpar, elaborada pelo mestre lionês Allan Kardec, ali ele fez perguntas tão sábias que dá um roteiro existencial, uma filosofia de vida que serve para todas as religiões. Não é feito ali proselitismo de qualquer espécie. Nós vamos encontrar as leis naturais, estas leis criadas por Deus nosso Pai, a que todos nós estamos sujeitos a estas leis. A partir do momento que a gente busca conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, nós vamos perceber a necessidade de estudar, de pesquisar, não ficar fechado no dogmatismo religioso, criar asas, o direito de estudar, de conhecer. Permaneça na religião que tem, se lhe faz feliz, mas estude, conheça a filosofia e a ciência espírita, para que possa descobrir
encontrar soluções do porquê da dor, do destino, do ser. Que Leon Denis, que foi um grande filósofo, nos deixou, reunindo as pesquisas de William James, que foi um estudioso da espiritualidade sem proselitismo, sem dogmatismo. Agora, para que a gente possa viver esta paz e ajudar o nosso dependente, é preciso entender o amor, o processo educativo, a educação com uma espiritualidade ecumênica. Eu tive a oportunidade de acompanhar durante alguns anos as pesquisas que estão sendo colocadas em práticas com resultado extraordinário de uma metodologia educacional realizada na LBV, Legião da Boa Vontade. Paiva Neto, o educador e escritor, é um grande filósofo, e ele criou a pedagogia do afeto para crianças até 10 anos e a pedagogia do cidadão ecumênico para o jovenzinho a partir de 11 anos. Conheci de perto a metodologia MAPREI. É um método aplicado nas pesquisas racionais, emocionais e também intuitivas. A forma de educar baseada no amor, com limites estabelecidos, onde a família ajuda a construir o jovenzinho para ser um cidadão no futuro. Há uma participação família e escola. E o amor é a base. É algo assim que, se todos os educadores tiverem interesse, e constantemente existe Congresso Internacional de Educação, criado, organizado pela LBV, todos poderão ter oportunidade, através da literatura e através do site da LBV e das revistas, perceber a educação com espiritualidade ecumênica, o cidadão ecumênico, para que se possa construir a ideia do cidadão universal. E a educação que hoje eu percebo que a Unesco tem trabalhado muito dentro das grandes pesquisas de André Morin, de Jacques Leroy, nós temos ali a educação como um tesouro a descobrir. Em 4 pilares: o aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver para aprender a ser. O lar, para que ele seja um lar de fato e não apenas uma residência, necessita ter o comprometimento do grupo familiar. Nós buscamos a paz. Mahatma Gandhi nos ensina que não há caminho para a paz. A paz é o caminho, mas para que ela possa acontecer no grupo familiar,
ela tem que ser vivenciada por cada um. Então nós temos que aprender a fazer a paz, trabalhando os ingredientes da paz: paciência, amor, zelo, que é cuidar dos queridos, cuidar dos nossos familiares. A família que ora unida, permanece unida. Se no grupo familiar, pelo menos uma vez por semana, 20 minutos, a família se reunir na religião que tenha, utilizando o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, a Bíblia, mensagens de qualquer outro credo religioso, mas ter o hábito da família se reunir para orar. A prece que Jesus nos ensinou e que todas as religiões cristãs oram, ela resume o pedir, o louvar, o agradecer. A partir do momento que a família ora unida, ela estabelece uma sintonia. A glândula pineal, ou epífise, que fica mais ou menos nessa direção entre os dois olhos, ela permanece na base do cérebro, é mais ou menos nessa direção. É através desta glândula da vida mental, como nos ensina André Luiz, nós podemos entrar em sintonia com as esferas do alto. Eu tenho certeza que Deus nos ama, que Jesus é de um carinho imenso, todo aquele que o busca. Ele atende, ele sintoniza os apelos de cada um. A única coisa é que às vezes nós pedimos aquilo que ainda não estamos em condição de receber. E nós temos que suplicar a Deus aquilo que nós necessitamos para poder ajudar o nosso querido. Porque ele precisa tomar a decisão. Com a vontade enferma, ele precisa ser tratado. E hoje, nas pesquisas científicas também têm sido feitas, foram comprovadas as experiências feitas no Hospital das Clínicas, no Hospital do Servidor Público, em outros hospitais também, através da espiritualidade ecumênica, no atendimento dos enfermos, a importância da prece e da imposição de mãos. Quando o amor está latente, a mãezinha, o paizinho, orando a Jesus, na religião que tenha, busca a Deus da sua forma, como uma luz do qual nós fomos criados, a semelhança desta luz, porque o nosso coração é uma luzinha, uma estrelinha encarcerada. A partir do momento que nós irradiarmos amor, essa luz se expande, esta luz cura. E as experiências feitas nos hospitais comprovaram a cura mais rápida das pessoas que tiveram a presença de corações voluntários para orar, impondo a mão
colaborando na cura das enfermidades. Nas atividades do nosso Obreiros do Senhor, o nosso DESADEF, Departamento de Socorro e Amparo à Família e ao Dependente, há 37 anos nós temos realizado esta tarefa abençoada. Neste meio século de atividade direta, escutando dores, socorrendo famílias onde a dependência química tem levado dor e sofrimento, os corações que conseguiram se libertar numa disposição de abstinência foram os que buscaram o Evangelho de Jesus. Estudar o Evangelho, entender a necessidade de mudança, de reforma interior e disposição de parar enquanto é tempo. Tivemos casos que acompanhamos criatura em 25 internações e só conseguiram se libertar depois da decisão própria. Eu quero me libertar. E quando isto acontece, a ajuda espiritual chega e Jesus atende, sem perguntar da religião. É o amor que possibilita o socorro. E este amor, mãezinha que me escuta, paizinho que está no dilema perguntando o que é que eu errei. Ninguém errou. Vocês aceitaram a incumbência de guiar uma alma para a grande conquista de si mesmo. Somente o amor poderá despertar a criatura. É aquele amor exigente, que não está concordando com as coisas erradas, mas está mostrando caminhos. É o coração que exemplifica, que ama, que não se desespera, achando que Deus está castigando. Deus não castiga, corações queridos. Deus nos ama. Estabeleceu Ele leis naturais, onde cada um recebe de acordo com as suas próprias obras. E agora, complementando a parte que nós expusemos, nós gostaríamos que vocês sentissem o que o amor pode fazer. Nós teremos os depoimentos do Nelson, Assis, Heloísa, trabalhadores da seara de Jesus, de João da Silva, Selma e Pérez, irmãozinhos muito queridos que se propuseram a sentir a mudança através da fé e da busca do conhecimento, do autoconhecimento como espíritos eternos, na busca da evangelização. A nossa casa, dentro dos aspectos de Espiritismo, Centro Espírita Obreiros do Senhor,
que a entidade mantenedora da instituição assistencial Meimei tem uma estrutura organizacional que possibilita o atendimento espiritual na sede em Rude de Ramos, na Rua General Craveiro Lopes 195, e na instituição assistencial Meimei, Rua Francisco Alves 275, Pauliceia, São Bernardo do Campo. Na instituição, através do convite à vida, sem armas, sem violência, sem aborto, sem alcoólicos, sem tabaco e sem droga, nós temos uma programação baseada em etapas, seguindo uma parte didática, pedagógica, onde nós fazemos continuidade dos temas. E é isto que tem possibilitado as nossas crianças a ajudarem os pais dependentes de álcool e de droga. Então, a criança é trabalhada semanalmente numa solenidade organizada pela Prefeitura Mirim, onde ela hasteia a bandeira, canta o hino nacional, faz uma prece de Pai Nosso, cada vez uma criança de forma ecumênica, e faz a proposta de dizer sim à vida e não às drogas, na implantação de uma cultura de paz. Estas crianças auxiliam os pais para virem nos grandes encontros que nós realizamos. Agora, 2 vezes no ano, a família passa o período todo da manhã através de oficinas psicopedagógicas, cada uma trazendo um tema de abordagem sobre a dependência química e o que fazer para livrar-se dela. Nesse dia é feito um banquete especial para atrair a família. Nós temos aí 500 participantes. Estas crianças é que dão força para os pais dizer sim à vida e não às drogas. Na porta de Fabiano, nós vamos encontrar os irmãozinhos caídos na rua, onde recebe carinho, atenção, higiene, o banho diário, a troca de roupas, a alimentação, assistência médica, farmacêutica e a oficina, tanto dentro do estudo do NAITIGE, como também uma outra oficina denominada Caminhando como o Evangelho. Os que estão em abstinência e que recebem a medalha anualmente são justamente aqueles que estão caminhando à luz do Evangelho de Jesus. Sem proselitismo religioso, eles não são obrigados a serem espíritas, mas recebem a assistência espiritual da imposição de mãos. E em nome de Jesus, a água fluidificada, que em qualquer lar, na hora do Evangelho, é possível fazer. Vocês sentirão nas declarações destes coraçõezinhos o que o amor pode fazer. Que Deus nos abençoe. Olá, amigos e amigas, Meu nome é Nelson Mendes, nós temos aqui o objetivo de mostrar a vocês o trabalho que nós fazemos na região de São Bernardo do Campo, com o objetivo de estar trabalhando a problemática da dependência química.
nós trabalhamos inicialmente em três frentes. A primeira, que é a prevenção, que é um projeto que surgiu no ano de 2008, junto com o governo federal, onde alguns companheiros trouxeram para a nossa casa, especificamente a Heloísa, do Hospital Bezerra de Menezes, e nos fez esse convite para que a gente pudesse estar trabalhando a prevenção aqui. Nós montamos um grupo de 80 tarefeiros, todos eles de trabalhos voluntários, e nós levamos na parte da prevenção a capacitação técnica, fazemos trabalhos relacionados a escolas públicas e privadas aqui da região. Então, todos aqueles que também têm interesse, nós estamos à disposição. Fora isso, nós fazemos também um trabalho junto à nossa comunidade aqui, que no Centro Espírita Obreiros do Senhor, CELS, e na instituição assistencial MEI-MEI IAN, que se chama DESADEF. DESADEF é o Departamento de Socorro e Amparo aos Dependentes e Familiares. Trabalho esse de aproximadamente 38 a 39 anos de luta na recuperação, já num processo meio avançado da dependência química. E o terceiro trabalho é para aqueles aqui da região que necessitam estar montando o nosso trabalho de DESADEF. Nós nos colocamos à disposição para estar fazendo esse trabalho junto às casas, indo lá, fazendo o trabalho da capacitação técnica e montando um grupo com os tarefeiros da própria casa. Quem realmente tiver esse interesse, nós estamos à disposição para estar fazendo esse trabalho. E hoje nós gostaríamos de estar mostrando a vocês alguns depoimentos num processo de recuperação. Nós sabemos que esse processo é extremamente difícil e delicado, mas é possível sair da problemática da dependência química. Então nós trouxemos 3 pessoas aqui para estar falando com vocês um pouco desse processo de recuperação, como eles chegaram e como é que eles estão hoje nesse trabalho. Ok, gente? Muito obrigado. Olá, eu sou José Antônio de Assis Simões, mais conhecido como Assis. Nós conhecemos esse trabalho do DESADEF, que na oportunidade ele chamava-se DESA, há 34 anos atrás. Eu vim nesse trabalho com o intuito de saber o que eu podia contribuir no reerguimento das pessoas. E diante dos fatos que todo esse tempo a gente tem vivenciado, tem nos revelado o quanto é importante para recuperar um dependente químico o trabalho da autoestima e do amor ao próximo. Sem o amor, sem um trabalho de dedicação amorosa, de acolhimento a cada coração que aqui chega, não é possível a gente passar conscientização da questão da dependência química e trabalhar também a capacidade que cada um tem de se renovar, porque a dependência nos leva a situações tão desastrosas que o elemento de pé imagina-se que não serve absolutamente mais para nada. E a nossa sociedade rejeita de forma muito significativa qualquer dependente químico, quando na realidade ele é um ser humano que está descompassado e precisa de um acolhimento fraterno. Nesses 34 anos que labuto humildemente nesse trabalho, o quanto eu aprendi a me renovar e o quanto eu aprendi a agradecer por tudo que eu tenho na minha vida. E o que a gente passa nesses aconchegos, nos depoimentos, ouvindo cada coração que aqui chega, trabalhando com eles nos grupos de apoio, qual é o nosso maior objetivo? Alavancar que eles têm valores, que eles têm condições de se modificarem, basta eles ter consciência do problema que lhe aflige. E adicionado a isso, o que a gente concede? Companheirismo, amor, fraternidade, que é isso que é mais importante para a gente poder reerguer e demonstrar, você pode, você tem condições. Se você de fato quer se renovar, você vai conseguir se renovar. Então nós vamos plantando gradativamente essa semente em cada coração que chega nesse trabalho. Nós sabemos que é uma coisa difícil, mas não é impossível.
São prontos-socorros como estes que existem e que vão se proliferando no nosso meio onde a gente convive, que proporciona essa oportunidade de ter portas abertas para que as pessoas busquem locais como este, como o nosso atual DESADEF hoje, ampliado. Ele começou como DESA, porque nós começamos trabalhando a dependência lícita, que é o álcool e o cigarro. Com o transcorrer do tempo, percebeu que a droga não lícita é o que fragiliza ainda mais também, tanto quanto o álcool, e aí nós ampliamos esse trabalho também com as drogas não lícitas, e aí ele foi crescendo, a ponto de, como nós todos já sabemos, que o grande desafio de todos nós é exatamente isso, levar autoestima, valor a essas pessoas, para que elas possam se modificar e transformar. Todos nós sabemos que o que vale mais do que tudo é prevenir. Não existe nada melhor do que a prevenção. E a nossa casa, o Centro Espírita Obreiros do Senhor, tem esse trabalho fortemente da prevenção, assim como tem fortemente o reerguimento daquele que declina e que cai, que é um trabalho não só com o dependente, mas também com o familiar do dependente. Há que ter uma conscientização que a família precisa se renovar, porque ela se torna uma codependente, e na medida que ela toma consciência que ela precisa mudar, ela passa a ser um elemento ativo, importante para ajudar o coração que está descompassado. Então, esses 34 anos, a gente sabe que há um turnover muito grande, um giro de muitas pessoas que nos passam, mas o importante é que a gente deixou uma semente e uma hora vai despertar, como vocês vão ouvir pessoas que já passaram por isso, se reergueram, se fortaleceram e se perceberam quantas coisas boas eles têm buscando essa vivência fora das drogas. E nós precisamos estar sempre atentos de que nos fortalece, o que nos ajuda em todos os sentidos, é o respeito, é o carinho que a gente deve ter uns com os outros, que é esse o grande desafio para a gente poder minimizar todo esse senão que o nosso meio social vive hoje. Então, a minha experiência nesses 34 anos é acolhimento fraterno, acolher cada coração que chega a esta casa, a esse nosso trabalho, com muito carinho, com muito respeito, vendo um ser humano que está descompassado, mas que tem valor, tem coisas importantes dentro de si, o que nos leva a revelar a ele, ó, você pode, você tem valores importantes dentro de si e com isso você vai se modificando. E nesses encontros é um encontro do desabafo, é uma oportunidade da gente estar todos no mesmo nível, porque nenhum de nós é diferente, não é porque não vivemos nesta vida a questão da dependência que estamos diferenciados. Não, nós temos outras dependências que não são reveladas, como essas que nos trazem a conversar com vocês, mas nos ensinem muito a importância de estarmos no mesmo patamar, na mesma situação, para que a gente possa mutuamente nos ajudar, nos envolvendo, nos fortalecendo, e como eu já disse, é o companheirismo, é o carinho, é o amor de um com o outro que vai fortalecendo. E cada um falando de si um pouco, ouvindo um do outro, cada um vai pegando o que for melhor, leva para si, e somado a tudo isso, a gente tem uma providência divina, que nos auxilia, nos inspira a todos os instantes. Nós precisamos também buscar uma formação religiosa para perceber que tem alguém maior do que nós, que sabe da nossa capacidade de renovação e que a gente também transmite a cada encontro. Então há uma soma entre a vontade de eu querer mudar, de buscar força numa providência divina maior e ter o aconchego com corações queridos, que todo grupo, como o nosso, como os que já existem, tem esse objetivo, o acolhimento fraterno para alavancar esses corações das suas mudanças interiores. Acho que esse é o recado que eu quero deixar para todos vocês e para mim também. Olá, meu nome é Heloísa Rocha, eu trabalho no DESADEF e trabalho nesta tarefa há 32 anos, mais ou menos. E eu me senti atraída por este trabalho, foi assim como se eu tivesse sido magnetizada. Por quê?
Meu pai, infelizmente, ele era dependente do álcool e morreu com a cirrose alcoólica. E eu tinha, como eu tenho um amor muito grande por ele, e na impossibilidade, na época, de ajudá-lo, nasceu em mim, assim, uma necessidade de procurar auxiliar aqueles que traziam, assim, a doença do alcoolismo. Razão pela qual me dediquei e me dedico até hoje, com todo o coração, a esta tarefa. Quando eu vejo alguém se libertar, ficar na abstinência do álcool, pois nós sabemos que é uma doença que não tem cura, porém ficam em abstinência, é um prazer muito grande, é uma alegria imensa que eu sinto, pois naquele momento eu percebo que aquela criatura está renascendo de novo para uma nova vida. Nós temos nesta tarefa de sábado também a reunião de apoio aos familiares, pois nós sabemos que o familiar que tem um dependente químico na família, ele também adoece. E se ele não for a tratamento, ao invés de ajudar o seu familiar, ele vai atrapalhar e contribuir ainda mais para a sua queda. Daí a necessidade daquele que tem uma pessoa na dependência química procurar também o apoio para saber lidar com a questão e poder também se ajudar, a sua também autoajuda. Infelizmente também hoje eu sou uma codependente, já era, desde criança. Continuo sendo uma codependente, pois também tenho hoje familiares com esta problemática. Graças a Deus, eles estão em tratamento também, nessa conscientização, né? E é assim que hoje, graças a Deus, tenho a alegria de continuar neste trabalho, procurando auxiliar dentro da minha possibilidade, recebendo com muito amor, muito carinho, muito afeto, todos aqueles que nos procuram, pois eu sei quanto é importante para eles serem abraçados, valorizados, elevar a sua autoestima. Este realmente é o nosso intuito. Muita paz para todos. Olá, amigos. Meu nome é João da Silva e é uma alegria imensa estar aqui partilhando com vocês algumas coisas sobre os 26 anos de abstinência, né? Eu sou um alcoólatra em abstinência e no início da minha abstinência foi muito difícil. Aliás, acho que para nenhum de vocês é fácil, ou foi fácil, ou está sendo fácil. Mas eu realmente estava muito mal, não cheguei ao fundo do poço, porque esse poço não tem fundo realmente. É um buraco que quanto mais vai cavando, mais ele vai se aprofundando. Então eu não posso precisar a que altura desse buraco que eu cheguei. Mas com certeza eu cheguei bem fundo. E no início foi, como eu disse, foi muito difícil aceitar a minha doença. E foi após alguns meses de abstinência que eu entrei na casa, que eu cheguei na casa, comecei a tomar conhecimento sobre a religiosidade, comecei a tomar conhecimento com o grupo de apoio e foi através desse conhecimento, desse estudo, que eu me conscientizei de que realmente eu era um doente. Eu era um dependente químico e com certeza eu não
conseguiria um sucesso sem a ajuda. E foi através do grupo de apoio que eu consegui essa ajuda e através dos estudos também, que eu consegui também tomar conhecimento, que eu pude sentir mais forte Jesus e Deus em minha vida, né? Que é o sustentáculo de cada um de nós. É a fé, a religiosidade e a força de vontade também, unido a tudo isso. E depois de já encaminhado, eu comecei a participar das atividades da nossa casa, me engajei na tarefa da Porta de Fabiano, e ali o contato com os nossos irmãozinhos em situação de rua, situação essa levada, né, ocasionada pela dependência química, que eu pude tomar mais conhecimento ainda da gravidade dessa enfermidade. E é essa tarefa realmente que me dá a força, o sustentáculo para me manter em abstinência. Não só essa tarefa da Porta de Fabiano, mas também as outras atividades que eu fui assumindo, à medida em que a minha sobriedade ia se solidificando, à medida que o meu conhecimento, o meu conhecimento sobre a religiosidade, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a importância de estender a mão aos que estão necessitados, que foi me dando essa força e me mantendo cada vez mais firme e forte nesse propósito, tá? E há 14 anos eu e mais alguns companheiros da casa fundamos uma outra equipe, um outro programa, também voltado à dependência química. Já são 14 anos também na outra casa. E eu estou aqui. E é isso que me mantém firme e forte. Essa alegria, esse prazer de servir, essa alegria de poder estender a minha mão àquele que está chegando, que está lutando contra essa dependência, contra essa problemática. Assim como um dia me estenderam a mão, me auxiliaram, me orientaram, hoje eu não faço nada além do que retribuir aquilo que me foi dado. Faço parte também do grupo de prevenção, né, e valorização da vida, com muita alegria. Aliás, tudo que eu faço eu procuro fazer com o maior carinho possível, pois é só assim que a gente consegue retribuir a Deus aquilo que a gente recebeu, tá? E é isso daí que eu tenho a dizer a todos. E para encerrar só, em homenagem a todos os companheiros que estão lutando, aqueles que já venceram, aqueles que ainda estão vencendo, aqueles que ainda não venceram, eu queria só encerrar com a nossa oração da serenidade, né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. E só por hoje. Um abraço a todos. Meu nome é Selma, tenho 48 anos, tenho 2 filhos adolescentes, um menino com 16 anos, não, a menina com 16 anos, o menino com 18 anos. Eles sofreram muito comigo, né, e pediram para me sair das drogas. E com o apoio deles eu fiz força e me ajoelhei no chão, pedi a Deus para que eu saísse das drogas. E Deus ouviu o meu pedido. E com a força que eu tive, eu saí das drogas. Meus filhos participaram da programação da IAN, né? Me deram apoio para que eu saísse das drogas e eu pedi ajuda para Deus e Deus me deu força para que eu saísse das drogas e eu saí. Tem 2 anos e meio que eu saí das drogas. Aí foi no dia que eu ajoelhei e pedi a Deus para que me livrasse das drogas, me ajudasse a viver, porque eu já estava morrendo, né? E meus filhos sofrendo comigo e me apoiaram. Foi quando eu arrumei um serviço, mas não deu certo. Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar,
né? Telefonei. Aí a dona Mildes ficou sabendo do que eu estava procurando serviço e não deu certo. Aí me deu apoio, me chamou e me deu uma oportunidade para que eu trabalhasse. Aí a dona Mildes me chamou para mim trabalhar no Obreiro do Senhor, lá no SEOM. Ela colocou toda a confiança em mim, né? E eu dei toda a minha força, né? Dei força, dei tudo de bom de mim para que eu trabalhasse no Obreiro do Senhor. E do Obreiro do Senhor eu vim trabalhar aqui na IAM, né? Aí aqui na IAM eu estou trabalhando já há 1 ano e meio, em agosto eu faço 2 anos. Em agosto eu faço 2 anos, graças a dona Mildes, que me ajudou, confiou em mim, apoiou. E até hoje eu estou até hoje eu estou na IAM trabalhando, estou muito feliz por estar na IAM, né? Trabalhando com criança. Aqui na IAM as pessoas aqui são muito amadas, procuram ajudar a gente, são muito amigas, somos uma família IAM. E eu estou muito feliz de estar aqui. Estou longe das drogas, nunca mais usei droga, nem quero usar. E peço às pessoas que não entrem na vida das drogas, porque a vida das drogas é coisa ruim. É coisa ruim, só leva para o fundo do poço. Você não vive com as drogas. A melhor coisa que tem é viver sem as drogas, né? Eu peço que as pessoas venham conhecer a IAM, aqui na instituição MEMEI, conhecer o Convite à Vida, porque o Convite à Vida só tem a ensinar para as pessoas que não se envolvam com as drogas, não se envolva com coisas ruins, com violência, com álcool, com qualquer tipo de droga. Que a pessoa venha para cá, para a IAM, no Convite à Vida, aprender e não se envolver com as drogas, porque as drogas não prestam, só leva para o mau caminho, só leva para o fundo do poço. Você não tem vida, você destrói a sua família, você vê seus filhos sofrendo com você, como eu vi. Eu usando droga, eu usava droga, ficava a noite toda fumando droga, não comia, não bebia, também não tomava banho, chegava em casa, olhava para meus filhos olhavam para mim, e eu via o sofrimento nos olhos deles. Meu filho até chegou para mim: mãe, se a senhora não parar disso, você vai morrer. Aí começaram a me dar todo apoio e tudo. Aí foi que eu tive força. E pedindo a Deus, me ajoelhei no chão. Isso foi numa madrugada, quando eu já não aguentava, mas estava quase morrendo por causa das drogas. Me ajoelhei no chão e pedi a Deus que eu saísse das drogas. Aí Deus me ajudou e me abençoou. E eu tive força com a ajuda de Deus para que eu saísse das drogas. E nunca mais usei as drogas. Eu queria muito agradecer a dona Mildes por ter me dado a oportunidade de trabalhar aqui na IAM. Se não fosse Deus e ela, eu não saberia o que ia ser de mim hoje. Eu estou aqui, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Uma casa que eu encontrei, por eu ser um dependente do álcool, do cigarro. Eu cheguei a essa casa por intermédio de um médico, porque eu já estava passando minha dificuldade, meus problemas, que eu não era um dominador do álcool. E eu, por ser um conhecedor apenas de Deus, mas achava que ele tinha me abandonado, eu e minha esposa, nós saímos juntos, começamos a beber e depois, nos divertimentos, começou a dar transtorno no nosso lar. E ela foi internada 3 vezes, e por intermédio dos internamentos dela, eu vim conhecer o Dr. Érico,
que eu fui até ele porque eu pensei que eu ia pifar, né? Porque eu comecei a vomitar, jogar bilis fora, jogar tudo fora. Então a gente que está quando nativo, a gente vira um mentiroso, a gente vira tudo, mas quando a gente vê que vai as coisas pegar, a gente é covarde. Então eu fui procurar, por intermédio da minha esposa, o Dr. Érico. E tive a felicidade dele ser um conhecedor desse tipo de programa. Mas na hora eu até pensei, falei assim, ele não quer me internar, porque ele falou que o meu caso era de internação, que eu era um dependente do álcool, eu tinha feito um escudo do álcool, né, e coloquei na minha frente. Então tudo que eu ia fazer, eu colocava o álcool na minha frente como um escudo. E eu não sabia que eu estava me escondendo do álcool. Porque eu, para tirar minha timidez, para criar coragem, fazer tudo aquelas coisas erradas que eu fazia, eu perante o álcool ficaria aliviando. E para falar que nem eu estou aqui agora, por essa oportunidade, sem um gole de álcool, sóbrio, né, eu não teria coragem de falar. Então, Dr. Érico, né, de vez de me internar, conhecendo essa casa, que seria o céu, Centro Espírita Obreiro do Senhor, aí ele me deu um panfletinho e mandou eu para lá. E falou para mim que muitas coisas iam atrapalhar, mãe, tempo, amigos, né? Mas naquela própria quinta-feira, foi um dia à tarde, né? À noite, assim, começou a chover, e eu e minha esposa, nós encaminhamos para lá. E o bêbado é meio embirrado, né? Com aquela chuva toda e tal, eu falei para minha esposa, você quer voltar, você volta, mas que eu vou até lá, eu vou. Então eu fui até essa casa. Quando eu cheguei lá, que nem falando, né, aquele Centro Espírita Obreiro do Senhor, eu falei, esse negócio aqui é de macumba já, porque eu tinha ido atrás de tudo já, né? Mas eu tive a felicidade, e quando eu entrei naquela casa, ser muito bem recebido, com todo carinho, com toda atenção. Falaram que eu era a pessoa mais importante, era uma coisa que eu duvidava muito, porque como é que um bêbado igual eu, né, desacreditado de tudo e de todos, já podia ter chegado numa casa dessa daí e falar que sou a pessoa mais importante. Aí tudo bem, na hora do trabalho, né, nós reunimos o grupo lá daquelas pessoas que eram dependentes, e eu fiquei no meio. E aquelas pessoas que estavam dando a programação deles, falando da vida deles, eu estava duvidando já. Porque eles estavam falando que estava dando de graça o que tinha recebido de graça. E eu não acreditava que ninguém dava nada de graça para ninguém. Mas o tempo foi me dizendo que desde o dia 14 de julho de 83, que eu cheguei nessa casa, eu tive uma felicidade. Eu fui me encontrando, foi difícil, porque a gente largar as boas emias que a gente tem, as coisas que a gente faz, é muito difícil. Então a gente vira um farrapo humano assim também, fora do álcool, porque a gente não sabe viver sem ele. Então é outro tipo de vida. E é uma vida que quando a gente começa a aprender a viver ela, é onde que a gente pensou e viu o tempo da sua vida que nós jogamos fora. Mas só que nós não chegamos. Para alguém falar do nosso álcool, das nossas coisas erradas que nós fazíamos, precisaria ser um amigo, uma pessoa bem chegada ou da família. Senão a gente era ignorante, a gente era aquele bêbado que qualquer coisa estaria arrumando encrenca. Mas eu tive a felicidade e desse dia para cá, eu nunca mais conheci o álcool dentro do meu corpo. Eu não tomei mais nem um golinho para nada. Trabalho no meio do álcool até hoje ainda, que naquela época eu cheguei lá, era um garçom, depois fui uma recepção, maître, chefe de cozinha, sempre dentro de um restaurante. E queriam, na época, que eu largasse até meu trabalho, né? Porque não é fácil você levar a bebida para quem quiser beber, para quem está se divertindo. E você vê a pessoa chegar sóbrio, sair bêbado, não te conhecendo mais. E você conscientizando ali que você poderia servir, você poderia fazer tudo, menos que você não poderia fazer era beber. E que foi que eu aprendi nessa casa, que foi a conscientização. O tratamento médico, o tratamento psiquiátrico é muito importante, mas nós também temos que aprender que muitas vezes nós precisamos do lado espiritual, aquele lado que nós podemos chegar novamente, não importa a religião, importa que nós precisamos encontrar Deus novamente, para que nós possamos ser uma pessoa novamente dono de si, falar para nós que nós gostamos da gente e a pessoa mais importante para nós somos nós mesmos, que foi o que me ensinaram a falar, primeiro eu, segundo eu, e eu estou nessa casa há esses 31 anos, mas não é orgulho, né, porque o tempo para nós não se conta, o importante é que quando chega alguém pela primeira vez, a gente está aqui para recebê-lo e falá-lo como falaram para mim, que eu era a pessoa mais importante, e consegui dar um abraço, tratar ele com carinho, com toda a dedicação, para que ele tenha a minha felicidade que eu tive também.